Pessoal, eu sou o professor Fábio de Geografia e eu vou começar a gravar algumas videoaulas aqui, ou uma tentativa de videoaula, apresentando o nosso livro didático e discutindo os temas de cada capítulo, ok? O primeiro tema, então, que eu já enviei atividades para vocês, capítulo 1, é o lugar, a paisagem e o espaço geográfico. Se observarmos essa primeira imagem, né, página 14 do nosso livro, veremos que temos aqui uma sala de aula, aparentemente uma sala de informática, né, onde a professora está orientando os alunos. E para aqueles mais observadores, vão verificar que na tela desse computador está aparecendo uma imagem do joguinho Minecraft, que vocês devem conhecer. Bom, por que está sendo utilizado o Minecraft aqui para explicar esse tema de lugar, paisagem, espaço geográfico, etc. Na verdade, aqueles que conhecem o jogo sabem que o Minecraft apresenta diversos lugares diferentes, né? Inclusive apresenta uma espécie de mapas de algumas regiões. Então essa seria uma maneira de se lembrar do tema lugar utilizando um joguinho digital. Seguindo adiante, na página 15, então, ele apresenta exatamente o que é lugar, né? E discute que todas as atividades da vida ocorrem em algum lugar. Você nasceu em determinado lugar, seja um hospital, uma casa, frequenta vários lugares, escola, o mercado, a casa de parentes e o parque. A rua da sua casa, um rio, uma montanha e uma praia são exemplos de lugares. Então, como nós podemos ver, qualquer ponto, qualquer ambiente em que estejamos pode ser denominado de lugar. Logo abaixo são apresentadas algumas fotos. A primeira foto da Praia de Boa Viagem, na cidade do Recife, em Pernambuco, apresenta algumas características naturais, como o mar, algumas árvores e algumas características que chamamos de culturais ou sociais, ou seja, aquelas que foram produzidas pela sociedade, pelo trabalho do ser humano. Na imagem seguinte, um estádio de futebol em Manaus, nós podemos ver que há um predomínio completo de características culturais, ou seja, foi o homem que construiu esse ginásio. Embora tenha aqui o gramado, né? Esse gramado, nessa foto, ele não é natural, né? Ou seja, ele não estava ali antes. Pode até ser que seja grama natural, mas foi plantada pelo homem. Quando a gente fala de uma característica natural, nós estamos nos referindo a características, elementos que foram providos pela natureza naturalmente, certo? Seguindo, nós temos mais duas fotinhos. A figura 3 apresenta uma fábrica de cimento na cidade de Laranjeiras, no Sergipe, onde aqui sim podemos ver então alguns elementos culturais, como essa fábrica, e alguns elementos naturais, como a floresta ao redor. Então é um lugar agora já diferente dos anteriores. E na última foto, então, figura 4, observamos aqui aparentemente uma plantação de algum produto, né, numa zona rural do município de Ouro Fino, em Minas Gerais. E observamos aqui, prestem atenção, que todos esses elementos são elementos culturais. Ou seja, as casas foram construídas pelo homem, aqui aparece uma estrada, aqui outra estrada, e essa plantação foi produzida pelo ser humano, ou seja, não era algo que estava pronto na natureza, ela foi plantada, né? Construída, produzida pelo ser humano. Então, esses são elementos culturais, né? Nós temos aqui à nossa frente uma paisagem cultural. Seguindo, então, para a página 16, o autor nos apresenta um novo conceito que é o de lugares do cotidiano. Então, aqui precisamos chamar a atenção para uma palavra nova, né? Cotidiano. Essa palavra significa dia a dia, certo? Aqueles lugares que frequentamos diariamente, que frequentamos com maior frequência, então, mais habitualmente, lugares do cotidiano, ok? Ele chama atenção também para uma outra palavra que é ribeirinhos, e inclusive apresenta o significado dessa palavra aqui no lado, mostrando que é o povo que vive nas proximidades de rios e sobrevive da pesca, da caça, de pequenas plantações e do extrativismo. A palavra extrativismo talvez seja nova para vocês. Então, extrativismo se refere a retirar, extrair alguma coisa da natureza, como por exemplo a madeira, como por exemplo algumas frutas,
Ou até mesmo como, por exemplo, peixes, né? Se ele não repor os peixes ali, ou seja, se não for uma criação de peixes, a pescaria por si só é uma atividade extrativa, certo? E por que ele apresenta isso? Porque, na verdade, ele está chamando a atenção para os lugares do cotidiano e apresenta aqui diferentes lugares. E o autor vai destacar o fato de que cada um desses lugares tem características próprias, fazem parte do cotidiano dessa população, mas têm características próprias. Isso acontece porque a população, o ser humano, a sociedade, adapta os lugares em que ela vive, os seus lugares do cotidiano, para atender melhor às suas necessidades, ok? Perdão aqui. Bom, seguindo, temos uma nova foto aqui, ainda na página 16, que apresenta aparentemente uma moradia indígena, né? Então vemos que ela é bem diferente da moradia de cima. Enquanto na moradia de cima temos ela montada aqui sobre palafitas, né? Ou seja, a população ribeirinha é aquela que vive à beira de rios, como nós vimos, e esses rios em alguns momentos eles podem encher mais ou secar mais, e por conta disso, então, essas casas são construídas suspensas sobre palafitas, que são esses pilares que estão aqui bem evidentes na foto, né? Seguindo, nós temos então a casinha dos índios, novamente adaptada às características, aos hábitos, ao cotidiano deles. E se formos para a próxima página, veremos também algumas casas aqui à beira do canal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E veremos que é uma construção bastante diferente daquelas anteriores, inclusive não está muito bem organizado aqui, né? Correndo riscos aqui, porque esse canal também ele chega a subir um pouco com as variações de maré e pode vir a prejudicar essas casas. Na foto logo abaixo, nós temos agora uma situação bastante diferente. São casas em um condomínio, né, no município de Montes Claros, em Minas Gerais, e nós vemos bastante diferença em relação às fotos anteriores, né? Aqui agora também um misto de elementos naturais, lá no fundo a montanha, e elementos culturais, tudo isso que o homem construiu aqui, a rua, inclusive as árvores que foram plantadas pelo homem, né? E nós vemos que existem características aqui diferentes das fotos anteriores. Se seguirmos um pouco nesse tema, o autor chama atenção para uma nova frase aqui, uma nova expressão, a expressão rede de esgoto. Quando ele fala de rede de esgoto, na verdade ele está se referindo a toda a tubulação, né? Todo o conjunto de canos de água que levam a água suja da nossa casa para uma extração de tratamento. Então toda a água da pia da casa de vocês, do banheiro, do vaso sanitário, do chuveiro, toda essa água que foi utilizada na casa de vocês, ela é coletada por uma tubulação, que então é despejada numa tubulação de maior diâmetro, né, uma tubulação mais grossa que está nas ruas, e deveria ser levada para uma estação de tratamento, onde essa água seria tratada e devolvida novamente à natureza. Infelizmente, nós sabemos que nem sempre essas estações de tratamento estão presentes. E o pior, em alguns casos, nem mesmo a água é retirada, essa água suja, né? É retirada adequadamente das casas das pessoas. Então existem regiões, existem lugares, moradias, em que não existe rede de esgoto, ou seja, não existe uma tubulação específica para retirar essa água suja, esse esgoto, da casa das pessoas e levar até uma estação de tratamento. Ela simplesmente corre a céu aberto, né? E isso causa sérios problemas. Imaginem numa enxurrada, né? Uma chuva forte, essa água suja correndo ali do lado da casa, ela vai subir, se misturar com a água da chuva e acaba contaminando toda a região, inclusive as pessoas, podendo trazer doenças, etc. Se seguirmos então adiante, na página 18, nós podemos verificar aqui uma moradia diferente, né? Moradias em outros lugares do mundo. Essa casinha especial, num lugar bem frio, a gente pode ver a neve e tal, e uma coisa que nos chama a atenção aqui é o telhado dessa casa, né? Nós podemos ver que o telhado dessa casa é bem inclinado em relação às casas anteriores que nós vimos, né? Ele parece um chalé. E o motivo desse telhado inclinado é justamente resistir às nevascas, certo? Ou seja, quando cai muita neve, a neve não consegue se acumular em cima desse telhado e acaba escorrendo para os lados.
Isso foi uma adaptação, então, né, que a sociedade aprendeu com a natureza. Nós temos árvores com esse formato. Se vocês lembrarem daquelas árvores que usamos no Natal, os pinheirinhos de Natal, eles têm esse formato assim, bastante inclinado, e o motivo é o mesmo. Eles, na verdade, são árvores de regiões bem frias, regiões em que existe neve, e esse formato, então, bastante inclinado deles é uma adaptação natural para resistir a essas nevascas. Então, quando neva muito, a neve não consegue se acumular ali em cima, ela escorre. Por isso, eles conseguem manter as folhas, inclusive, durante o inverno. Já essas árvores aqui do lado, vocês podem ver que elas estão sem folhas, né? E o motivo é justamente tentar resistir ao inverno. Vejam que a neve não consegue se depositar em cima dela em grande quantidade, certo? Porque não tem as folhas, então é pouca neve que deposita, ela está aqui como se estivesse dormindo, né? Em dormência, e passando o inverno ela vai acordar, então, e desabrochar com novas folhas e flores e frutos, etc. Seguindo um pouquinho adiante, o autor apresenta aqui também os lugares na escola. Então, como a gente falou anteriormente, lugar é qualquer ambiente em que estejamos, né? E na escola existem vários. Então, a cantina, o pátio, a sala de aula, o xerox, a secretaria, o banheiro, a sala de vídeo, a sala de informática, todos esses são lugares que estão na escola. Um pouquinho adiante, então, ele agora complica um pouquinho a situação, enquanto antes ele falava de lugar, em seguida ele apresentou o conceito de lugar do cotidiano, e aí apresentou esses diferentes lugares adaptados às necessidades das pessoas ou à atividade que é realizada ali, e agora ele fala de localização de um lugar na superfície terrestre. E para ajudar a explicar esse tema, ele traz como base uma nova expressão, pontos de referência. Essa expressão ponto de referência, então, é um lugar, como falamos até agora, que seja muito conhecido, né, ou facilmente identificável por uma outra pessoa e que possa auxiliar na localização de um outro lugar qualquer. Então, olhem como ele fala. A casa onde você vive e a escola que você frequenta, por exemplo, possuem uma localização. Para informar a localização da sua escola, você pode utilizar pontos de referência, como no alto ou na base de um morro, próximo ou distante de um rio, em frente a um parque, atrás de um estabelecimento comercial. Então, quando ele apresenta essa explicação aqui, fica claro para a gente que qualquer lugar em que estejamos, podemos identificar algum ponto de referência. Por exemplo, no nosso colégio, um ponto de referência muito marcante, muito fácil de ser identificado, seria a igreja que está ao lado do colégio. Ou então a praça que está na esquina do colégio. Ou então a padaria que fica na outra esquina do colégio. Certo? Então esses seriam pontos de referência. Ok? Logo aqui abaixo ele apresenta um tema paralelo, chamando de olhar cidadão, e o assunto discutido aqui agora é respeitar o idoso e respeitar a nós mesmos. Então, o respeito, né, é uma virtude muito importante nas pessoas. Ele extrapola o ambiente escolar, certo? Ele deve ser praticado em qualquer lugar. E aqui ele traz dois exemplos, né, na prioridade no atendimento, ou seja, numa fila de supermercado, por exemplo, ou numa clínica médica, ou agora na questão da vacinação contra o Covid. As pessoas mais idosas têm prioridade no atendimento, ou seja, são atendidas na frente, antes, certo? Ele chama atenção aqui também para a questão do transporte, onde os idosos também têm essa preferência, mas eu chamo atenção em especial para o fato de que não necessariamente precisa ser um idoso, né? Imaginem vocês aí, uma pessoa jovem, 12, 11, 12, 13 anos, e se machucou, por exemplo, quebrou um pé, e aí precisou acessar um ônibus, e a pessoa vocês estão aí de muleta. Então, de muleta com o pé engessado, enfaixado, e a gente precisa se segurar no ônibus. E é um problema, né? Porque uma mão está ocupada com a muleta, um pé não está podendo encostar no chão, então sobra só um pé e uma mão. Isso complica para se segurar no ônibus. Portanto, nesse caso, nós também precisamos de alguma preferência, né?
E então o respeito ele extrapola, né, o ambiente da escola ou o caso dos idosos, ele deve ser praticado com qualquer pessoa quando ela está precisando de algum atendimento especial, mas na verdade não só nessa situação, em todas as outras situações. Seguindo um pouquinho adiante, ele apresenta um novo tema, agora paisagem. Isso na página 20, certo? Então a página 20 do nosso livro vai falar sobre paisagem, é o terceiro item que ele destaca nesse capítulo, né? Primeiro ele falou de lugar, em seguida lugar do cotidiano, e agora então apresentando a paisagem. O que mudou aqui? Quando ele fala de paisagem, ele está falando de vários lugares apresentados numa imagem, né? Ele traz umas fotos aqui que nos ajudam a entender. Então, essa primeira foto, uma foto do Pantanal, Mato Grossense, nós podemos ver aqui um predomínio geral, né, total, de características naturais, o que ele chama, logo aqui em cima, de paisagens naturais. Na segunda foto, uma foto aqui da Serra do Mar, na região de São Paulo, do litoral de São Paulo, ele apresenta agora uma foto que tem um misto de características naturais e características culturais, que seria essa estrada, esse viaduto que está passando aqui, cortando a floresta, né? Cortando por cima de um rio também aqui. Então aqui nós temos uma foto, que é uma paisagem, que apresenta características naturais e características culturais, como apresentado logo acima, certo? Seguindo adiante, ele fala da leitura da paisagem. Quando ele apresenta o conceito de leitura da paisagem, ele quer chamar a atenção para o fato de que, quando olhamos uma paisagem, nós podemos observar alguns planos. Ele está definindo aqui planos de paisagem. Ou seja, tem coisas que parecem estar mais próximas da gente, como é o caso dessa linha vermelha, e coisas que parecem estar mais distantes de nós, como é o caso dessa linha alaranjada. Em algumas paisagens podem aparecer outros planos. Aqui ele está mostrando o primeiro plano e o segundo plano. Ao fim da paisagem, ele apresenta a linha do horizonte. Bom, logo abaixo ele traz um quadro, né, uma imagem, agora uma pintura, e nessa pintura aqui nós podemos observar outros planos. A gente pode ver que tem um primeiro plano aqui embaixo, assim meio curvo, nessa plantação, que está mais marronzinha, com essas marquinhas amarelas aqui, algum tipo de planta, talvez um trigo, digamos assim. Esse seria o primeiro plano. Nós temos um segundo plano, que talvez pudesse ser marcado por essas árvores, que estão aqui à esquerda, e depois viesse até a ponte aqui no meio da imagem, e depois subisse de novo por esse canto direito. Seria um segundo plano. Um terceiro plano, que poderia ser demarcado aqui pela linha do horizonte, certo? O contato aqui do final da paisagem terrestre com o início do céu. E por fim, então, a linha do horizonte, né? No final. Nessa paisagem aqui poderíamos ver, então, 3 planos, ok? Bom, seguindo um pouquinho mais adiante, nós podemos ver aqui um novo tema, que é sociedade e paisagem, as transformações no tempo. Muito bem, o autor aqui apresenta 2 imagens novamente do mesmo lugar, a Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Uma lá de 1930 e uma de 2015. O que ele destaca aqui são as grandes alterações que houveram durante esse período, de 1930 a 2015. É muito visível para todos nós. Nós podemos ver que muitos elementos culturais, ou seja, construções de todos os tipos, foram acrescentados nessa paisagem durante esse período, certo? De 1930 a 2015. Isso acontece porque o homem, então como ele apresentou o tema aqui, o homem, a sociedade, influencia a paisagem. A sociedade influencia a paisagem ao longo do tempo, provocando transformações, então, ao longo do tempo. Ok? Um pouco mais abaixo, nessa mesma página, página 22, ele apresenta agora 2 fotos do Palácio de Verão de Dom Pedro II, na cidade de Petrópolis. Bom, a primeira foto é uma foto bem antiga, uma foto aérea,
né? E a segunda foto, uma foto mais recente, agora uma foto aqui do jardim, do palácio, uma foto de perfil. Embora sejam fotos de ângulos diferentes e de épocas muito diferentes, nós podemos observar que as características do castelo não mudaram muito ao longo desses anos. Isso porque esta paisagem é uma paisagem histórica. Então, não existe o interesse da sociedade, do ser humano, em alterar uma paisagem histórica porque ela é um referencial histórico. Ela pode ser utilizada para falar do passado, para dar aulas de história da época da colonização do Brasil. Então, por conta disso, essas paisagens históricas, elas acabam não se alterando muito ao longo do tempo, ok? Bom, por hoje acho que está bom, ficamos por aqui. Eu gravarei uma aula na sequência, onde finalizarei esse capítulo e já vou deixar algumas dicas ou alguma ajuda, uma tentativa de ajuda para o pessoal aí que está tendo dificuldade de acessar o material. Lembrando a vocês, então, existem 2 atividades e eu vou deixar 2 vídeos na sequência, ok? Um abraço a todos e fico à disposição pelo Classroom. Tenham um pouquinho de paciência quando precisarem falar comigo no Classroom. A gente está precisando atender o pessoal do online e o pessoal do presencial e acaba faltando tempo para fazer isso, né? Ok? Obrigadão a vocês e até o nosso próximo encontro.